Biblioteca de Bolso. Uma conversa informal a três sobre a relação que estabelecemos com os livros. Uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Olá, bem-vindos a mais um episódio da Biblioteca de Bolso, que desta vez abandonou o estúdio na redação do Público e atravessou a cidade até à Casa Fernando Pessoa, onde decorreu, entre 17 e 19 de outubro deste ano, 2025, o Festival Lisbon Revisited Dias de Poesia. A nossa convidada é uma das poetas participantes nesse encontro, Inês Lourenço. Nascida em 1942 no Porto, formou-se em estudos portugueses na Faculdade de Letras, tendo trabalhado no CTT e no ensino secundário. Estreou-se em 1980 com Cicatriz 100%. Primeiro de uma lista de 18 livros, alguns deles antologias, que vai até ao mais recente, Ainda o Lugar Incerto da Procura, editado pela Glaciar em 2024. Entre 1987 e 1999 coordenou e editou a magnífica revista chamada Cadernos de Poesia, IFAN. Na sessão de abertura do festival, leu, entre outros, um poema de Coisas que Nunca, editado pela etc. em 2010, intitulado Os Livros. Diz assim, e espero fazer-lhe justiça: os livros duram séculos e falam da melodia da chuva, dos rios e dos mares, das fontes, dos úmidos beijos dos amantes, mas também morrem despedaçados num qualquer temporal que parte as vidraças e lhes tolhe as páginas numa brutal invasão líquida. E falam do fogo das paixões, de estrelas a arder no infinito, mas o convívio das chamas é-lhes vedado, apesar da torpe ignorância a isso os ter condenado tantas vezes. Quantos naufrágios e incêndios os destruíram para depois ressurgirem múltiplos, audazes amigos, tão antigos e tão novos. Muito obrigada, Inês, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, bem-vinda ao programa. Eu é que agradeço o vosso gentil convite. Começamos pela sua primeira escolha, Os Fidalgos da Casa Mourisca, de Júlio Diniz. É um livro da sua juventude? É um livro praticamente da minha infância, porque quer dizer, naquela altura em que agora houve uma mutação civilizacional, as crianças começam por se agarrar a ecrãs, não é? E a ver ecrãs. Naquela altura, pronto, eram os livros e, portanto, nós começávamos primeiro os livros infantis, os contos de Grimm, o Hans Christian Andersen, e depois ia-se muito para o Júlio Diniz, a Morgadinha dos Canaviais, os Fidalgos da Casa Mourisca. Depois ia-se para o Júlio Verne, depois do Júlio Verne o Robinson Crusoe, depois então isto ia para o Charles Dickens e uma espécie de escadaria, não é? Exatamente. Pronto. E então, eu li, realmente com 10 anos, comecei a ler Os Fidalgos da Casa Mourisca. Eu tinha uma irmã mais velha que eu, 7 anos, que já andava no liceu, eu era pequena, mais nova, 7 anos. E, portanto, Os Fidalgos da Casa Mourisca fazia parte dos livros que ela tinha. E foi portanto, ela que sugeriu ou foi... Não, eu tinha curiosidade. Ou foi assim, quando ela não estava a ver, foi lá tirar? Não, porque Os Fidalgos da Casa Mourisca era considerado uma literatura não propriamente imprópria para jovens. E então eu comecei a ler aquilo. Para já vou falar da questão afetiva. Sim. Que me apanhou com o livro. E depois vou situar um bocado o Júlio Diniz, que é um autor mal estudado, mal compreendido, etc., no meu entender. Meio esquecido, não é? Exatamente. E, portanto, a questão afetiva é que eu... quer dizer, o livro acaba por ser... O Júlio Diniz, lá eu tenho que contextualizar. O Júlio Diniz pertence à terceira geração romântica. Portanto, e ele acaba por ser bastante inovador, porque já não pega naquelas heroínas românticas, tipo Camilo. E não estou a dizer nada contra o Camilo, que adoro. Mas era o aspecto sociológico daquelas que estavam sujeitas ao poder paternal, só casavam com quem lhes era dito.
conflito, havia grandes rivalidades nas famílias e, portanto, a mulher, a heroína romântica, sofredora e que tinha mau fim, muitas vezes, não é? Quer dizer, e o Júlio Diniz ultrapassa já isso. As suas figuras femininas são figuras femininas que já umas são mestras de escola, outras já são a companheira, isto acontece nos fidalgos da Casa Mourisca, precisamente, porque se estava em pleno o liberalismo constitucional, não é? Já começava a haver mudanças na sociedade. Havia mudanças, e portanto, o Júlio Diniz era bastante, esta palavra não se usava, progressista, na altura não se usava. E grande admirador do Dickens e da Jane Austen. Ele conhecia muito bem as narrativas, a ficção anglo-saxónica. Estava atualizado, digamos assim, na altura. De maneira que ele realmente tem na sua literatura uma modificação da figura feminina, mete personagens secundárias muito interessantes, por exemplo, nos Fidalgos da Casa Mourisca, o Tomé da Povo, a Ana do Veador, e mete essas personagens secundárias que têm uma linguagem pitoresca, interessantíssima, e que ele retrata no livro. E eu acho que é uma pena as pessoas não lerem, não fazerem uma equivalência. Para já não se sabe nada de história de Portugal. Neste momento ninguém sabe nada de história de Portugal. É um pavor. Não é? Vê-se nos concursos de televisão, etc, etc. E se as pessoas lessem um bocadinho mais da nossa literatura, está tudo virado para a literatura estrangeira, ninguém lê a nossa literatura, e se as pessoas lessem e se concomitantemente pensassem no período histórico aquilo revela, eu acho que a cultura portuguesa tinha muito a ganhar. Sim. Inclusive outra heroína do Júlio Diniz, que me estou a lembrar, a Morgadinha dos Canaviais, onde se passa aquele célebre episódio durante a Maria da Fonte, em que havia lá uma personagem que o povo queria que se enterrasse na igreja, porque o costume era enterrar em solo sagrado. Foi essa a razão da revolta, não é? Exatamente. E a Morgadinha, que acho que salvo ele se chamava Madalena, a mãe dela já tinha sido enterrada ao ar livre. E tinha uma pedra tumular, e o povo estava lá do sítio e ia deitar abaixo a pedra tumular e iam levar os restos mortais para a igreja. Ela foi-se pôr na frente da pedra tumular, porque eles, antes de destruírem a pedra, tinham que a matar a ela. Portanto, este tipo de heroínas do Júlio Diniz. Mas com que idade é que leu? Eu tinha 10 anos. E não era muito nova para este tipo de livro. Não, mas eu apaixonei-me pelo Jorge. Havia o Fidalgo, quer dizer, também se diz que os Fidalgos, a Casa Mourisca, que é uma metáfora de Portugal, porque precisamente era um velho senhor que era o dono, arruinado, cheio de dívidas, uma casa em decadência, de desgostos e tal. Portugal. E depois tem 2 filhos, que é o Jorge e o Maurício, que pretendem, levantar a casa, sanar as dívidas, mas que ao mesmo tempo o Jorge apaixona-se lá pela Berta, que a Berta era filha de um ex-caseiro. E o que é que o Jorge tinha que o Jorge tão era muito fascinante? O que era impressionante, eu já lhe vou dizer, é que o Jorge, claro que as cenas de amor do Júlio Diniz eram muito púdicas, não é? Não sei se é púdicas, pronto, beijava-lhe as mãos, cobria-lhe as mãos de beijos. Isso aos 10 anos já é muito excitante, não é? Recém-vinda dos contos de Grimm, pois, claro, encantados, percebe? E quando ia para a minha escola primária, que havia pelo menos 2 escolas de masculinas, que no meu tempo era uma segregação, rapazes de um lado e raparigas do outro, que foi ao contrário da Primeira República. Na Primeira República era tudo misto, depois passou a ser tudo segregado, não é? Porque havia perigo. E então eu passava a ver as escolas e os rapazes estavam cá fora, engalfinhados, era uma barulheira, agressivos. Eu era assim. Eu não tive irmãos, não é? Só tive uma irmã. Eu era assim, mas
isto não pode ser o género masculino. A minha matutável comigo. Não acredito que seja assim. E ainda por cima eu comecei a usar óculos muito miúda. Tinha 8 anos quando comecei a usar óculos. Para aqueles tempos, fim dos anos 40, que eu nasci em 42. E eles ainda me chamavam caixa de óculos por cima. De maneira que eu testava aqueles especímenes masculinos que eu via. Portanto, Digamos que o Jorge era mais charmoso do que isso, não é? O Jorge beijava as mãos Havia esperança. etc. Eu disse, mas este Jorge, quer dizer, era uma espécie de... Isto é que é o mundo onde eu gostaria de viver. Era um destes que eu gostava de encontrar um dia, não é? O modelo estava ali. Pronto. Acho que dá para perceber qual é o encanto e o deslumbramento para a jovem de 10 anos. E depois, 12 anos. 10, 12 anos. E depois, agora fazendo um salto brusco, como é que depois... Presumo que muitos anos mais tarde, como é que vai dar ao Roland Barthes e ao prazer do texto? Pronto, Se calhar isso já é no tempo da faculdade, foi a minha grande imagino. descoberta na faculdade. Na faculdade, claro. Uma grande descoberta. Vai lá, o Júlio Diniz foi a minha entrada para a a literatura, ficção. para a ficção. Para a ficção dos adultos, digamos, não é? O Roland Barthes, eu quando comecei a ler, fiquei, quer dizer, não fui a mesma depois de ler aquele livro, porque ele, o prazer do texto, ele fala da Babel feliz. Quando nós temos a ideia de Babel, que é uma coisa horrível, uma maldição, não é? uma Maldição, maldição não. Ele acha que a contradição, e além de fala em prazer e fala em como é que se chama? Fruição. Fruição. Prazer e fruição. E o prazer. La jouissance, não é? Ele até fala em gozo, que acho que a língua francesa não tem uma palavra que se equivale a gozo. E ele no prazer diz que é o prazer que nós temos a ler os grandes clássicos, os livros que já lemos e que relemos e experimentamos um extraordinário prazer em ler essas grandes obras. Enquanto a fruição vem da nossa incomodidade, da nossa estranheza a ler um texto. Tudo aquilo que nos dá incomodidade e que temos que voltar atrás. Que nos oferece resistência. Oferece resistência. Porque ele aí também diz que há mais duas coisas importantes que ele diz no prazer do texto. Fala na morte do autor, que ele aliás tem um livro que se chama A Morte do Autor. É um conceito importantíssimo. Fala na morte do autor e fala que o sentido propriamente não existe um sentido único. Quem constrói o sentido são os diferentes leitores. Ora, eu, pronto, escrevo poesia desde miúda, não é? Antes ou depois do Júlio Diniz? Já antes. Escrevia quadras na escola e tal, que era uma poesia, enfim, à la moda. Claro. Para mim, esse conceito de que não há um sentido e que o sentido é conforme o leitor, isso era-me extraordinariamente familiar e convinha-me para o meu fazer poético. Para o fazer poético. Exato. Porque realmente um poema realiza-se no seu leitor, não é? Quer dizer, o leitor é que vai dar-lhe um sentido, porque o sentido que se imagina, o autor deu-lhe este sentido, não deu nada. O sentido é aquele que é absorvido pelas diferentes leituras. Ele fala até do sentido do corpo, que o corpo percebe coisas que nós muitas vezes conscientemente não entendemos. Exatamente. Não é? Era algo que enquanto poeta também lhe interessava. Como... Aliás, ele diz que o ato de ler é erótico. E ele diz que esse erotismo, que nem a cultura nem a destruição da cultura são eróticas. O que é erótico é o entre, é a fresta. E uma pessoa percebe isso porque é precisamente quando uma coisa não se resolveu. Isso está ali na indecisão. É realmente um estado. É um estado difícil. Eu não ia dizer interessante, que se chamava-se estado interessante. Outra coisa, não é? Tinha a ver com outro tipo de criação poética, não é? De crianças, de bebés. Mas ele fala isso, e realmente, da morte do autor, é isso. Diz que o autor, que não há leitores.
O autor que acaba por ser somente um dos pontos do vértice, não é? E não sei se me querem fazer mais alguma. Enquanto poeta, é uma coisa que lhe interessa, saber como é que as pessoas leem a sua poesia e por esse deslumbramento das várias percepções, das várias interpretações. Acho que eu fico surpreendida muitas vezes. Já lhe aconteceu alguém ler um poema e ver no poema coisas que à partida se calhar não tinha pensado? Sim. Até porque para mim um bom poeta é aquele, ou um bom poema, não vou personalizar, vou mais cingir-me aos textos. Um bom poema é aquele que tem vários níveis de leitura. Que aliás o Fernando Pessoa tem isso, em que tem muitas referências culturais, em que só tem acesso a essas referências culturais um leitor, enfim, culto, informado, esteticamente informado, mas de qualquer maneira o poema vive sem essas referências culturais. E um leitor pode tirar um bom sentido, ou um sentido... Mesmo que não tenha as referências. Mesmo que não tenha as referências. É a prova de um bom texto, não é? Para mim é a prova de um bom texto, um texto que perdura. Não é? Sim, que pode viver além disso. O Bach também tinha essa característica de, sendo teoricamente muito denso, interessante, pois a escrita dele era muito apelativa, era muito acessível no sentido que era literária. A escrita, enquanto ensaísta, também lhe interessava a escrita do Barthes, gostava da escrita dele. Eu gostava das mitologias. As mitologias são uma delícia. Adorei as mitologias. São uma delícia. O bife e o Citroën e o striptease. Os glutões do detergente. E o leite e o vinho. Sim. É extraordinário. E tem outros, o Sartre Furi Loyola, tem o livro que ele escreveu sobre a mãe, depois a morte da mãe, é uma maravilha. Eu tenho tudo. Tenho todos lá em casa. Tenho uma prateleira toda do Barthes. Tenho. E portanto, o Júlio Diniz foi uma revelação. Uma iniciação. Assim. O Barthes foi uma revelação também na idade adulta. E a sua terceira escolha, Poesia de Eugénio de Andrade, que eu imagino que tenha escolhido a reunião da obra poética para podermos falar aqui do Eugénio. Sim. Sim, eu conheci o Eugénio pessoalmente, até digo que isto pode parecer ridículo, mas todos os anos no cemitério onde ele está sepultado também tenho lá família, e todos os anos quando vou lá visitar a família... É o do Campo Alegre. Não é Campo Alegre, é Prato do Repouso, era isso que eu queria dizer. Campo Alegre é o teatro, exato. Deixa de ser um teatro. Eu aqui peço desculpa aos ouvintes do Porto, eu aqui como lisboeta já meti água. Completamente, mas pronto, já me penitenciei. E portanto, eu ia dizer qualquer coisa. Tem família também no cemitério onde está o Eugénio, não é? E portanto, que até vou lá e ponho lá sempre uma flor. Pronto, e ele tem lá um ou dois poemas inscritos que a sepultura foi feita por Cisa Vieira, em mármore. Não tem cruz. E tem lá, acho que um poema em que ele diz: não há morte, só o canto e o fogo. Com isto eu reinterpreto que ele queria dizer que o poeta é um ser de palavras, portanto não há morte para o ser de palavras, e que só há o canto. Ultrapassa a dimensão física, não é? Torna-se canto. Só há o canto e a sua fosforescência, a sua luminosidade do canto, não é? É isso que ele diz. E tem outro sobre o surro. Tem lá uns 2 poemas gravados na sepultura dele, é por isso que eu gosto de lá ir. É um poeta. E do que é que gostava mais na poesia dele? Eu acho que o Eugénio é um grande poeta do século XX, não é? E eu acho que ele quer sempre referenciado como poeta do erotismo e não sei o quê e tal, mas eu acho que o erotismo dele é um erotismo superior, porque é um erotismo cósmico. Porque ele diz que rompam as águas, isto até é uma imagem quase de um parto, não é? Romper as águas. Que rompam as águas, é de um corpo que falo, nunca tive outra pátria, depois tem 3 que já tive isto de cor, mas já se ofuscou. Nunca tive outra pátria, outra
quer dizer, ele dá ali 3 definições de uma integridade humana, não é? Ele refere-se ao corpo como uma totalidade quase cósmica, não é o corpo carnal só. O Eugênio ultrapassa transcendia isso, não é? E aliás ele dignificou muito o corpo erótico, não é? Tem aqueles poemas Os Amantes Sem Dinheiro, em que diz, e sempre que eles olhavam, tinham fome e sede como os bichos, mas sempre que sorriam, que olhavam, um pássaro penetrava nos espaços. Quer dizer, há sempre uma necessidade de espacialidade, é por isso que eu acho que o Eugênio tem um erotismo que não é um erotismo carnal só, é um erotismo que ultrapassa a carnalidade. E teve alguma influência na sua própria escrita? Quer dizer, eu comecei a lê-lo também muito nova. Ainda antes do Arte. Eu conheci a poesia do Eugênio antes do Arte. E depois ele tem um poema que se chama As Palavras. São como um cristal as palavras. Algumas sim. Um punhal, um incêndio, outras orvalho apenas. Secretas vêm cheias de memória, barcos ou beijos, inseguras navegam. Depois continua por aí fora. E, portanto, ele é de um grande rigor nos poemas. Aliás, grande depuração, não é? Ele costumava dizer que fazia os poemas dele, o que o avô fazia, como é que se chama aquilo, com a tesoura ir... Podar. Como o avô podava as oliveiras. De maneira que ele podava imensos versos, é verdade. Para chegar ali à essência, à essência. Tinha muito bom gosto e tinha uma grande cultura clássica. E ouvido também, não é? Melodia. Sim. Exatamente. Uma das grandes influências dele é o Camilo Peçanha. Sim, que o Camilo Peçanha era altamente musical, como se sabe, não é? Os poemas dele são música. E aliás há um ensaio do Oscar Lopes, um grande ensaísta, também muito esquecido, mas que era uma cabeça fantástica. É por ser do Porto, que ninguém também era do PC, bem. Sim. Isso também dá assim umas certas alergias. Que eu não tenho nada com isso, né? Mas há quem tenha, o Oscar escreveu um ensaio que se chama Uma Espécie de Música, analisando a poesia do Eugênio de Andrade. Cá está. Uma espécie de música. Porque ele realmente, e aliás ele tem imensos poemas com títulos musicais, desde Noturno, Adágio, Canto, e mesmo nomes de peças musicais. Sim. Ele tem imenso. E por acaso é um bocado irónico e contraditório, mas a contradição é uma coisa para se manter. Aliás, como dizia o Arte, para os poetas é importante ter espírito de contradição. É aquele Adorno que veio com a dialética negativa, em que, por exemplo, nós estávamos habituados à dialética do Hegel, que é tese, antítese e síntese. E depois veio esse Adorno que disse que não é preciso procurar a síntese. Temos que manter os nãos. Temos que manter a contradição, porque é muito mais produtivo, porque se vai investigando muito mais, em vez de ficar ali na síntese. Não foge da contradição. É este o momento. Sim. E o Barthes tem um bocado a ver com isso. Por acaso ainda não me deu na mona, como se diz, e ver se o Adorno, se há algum paralelismo entre essa dialética do Adorno e as teorias do Barthes. O Barthes morreu de acidente muito novo. Sim, foi atropelado, não é? E era um grande admirador de Pessoa, o Barthes. Inclusive, eu tive um professor na faculdade, que foi José Augusto Seabra, fui aluno dele, e foi o Barthes que lhe orientou a tese sobre o Pessoa, que se chama O Drama em Gente, que pronto, a pessoa achava que os heterónimos eram uma espécie de galáxia dramática, não é? E portanto eu estava a falar na contradição. O Barthes também diz, porque a contradição
É o próprio que se diz, não é? O próprio, sim. O próprio, mas temos que ultrapassar isso. Que prezar a contradição. Ele diz isso no prazer do texto. Sim. O próprio da contradição. Diz. E eu vou contradizer a nossa vontade de continuar e vou dizer que infelizmente não vamos poder continuar, pelo menos no podcast, podemos continuar a seguir depois, com os microfones desligados. Mas vou só recordar os ouvintes de que falámos sobre Os Fidalgos da Casa Morisca, de Júlio Diniz. Podem encontrar várias edições deste livro, a mais recente na Relógio d'Água. O Prazer do Texto, de Roland Barthes, nas edições 70, com tradução de Maria Margarida Barahona. E podem também encontrar poesia de Eugénio de Andrade, com toda a sua musicalidade e toda a sua beleza. Está publicada com prefácio de José Tolentino Mendonça, Nácero e Alvim. Vamos agradecer também o acolhimento à Casa Fernando Pessoa para esta sessão. A edição deste episódio foi do Tiago Arato, a música do nosso genérico é da responsabilidade do Daniel Leitão, com base na música dos Broke for Free. A coordenação de podcast do Público é do Amilcar Correia. Inês, muito obrigada por nos ter cedido este tempo para conversarmos. Foi muito bom. E Zé Mário, há mais podcast para a semana. Até para a semana, Inês. Para não perder os novos episódios, subscreva este podcast do Público na sua aplicação preferida. Para além deste programa, há mais para descobrir em público.pt/podcasts. O Público fica no ouvido.